Gostou? É isso aí. Evoque, seja muito bem-vindo agora à família Fragrâncias. Era a categoria que faltava aí, como o Mark disse, a categoria que faltava para complementar número 1 em vendas direta. E não só em vendas direta, é uma categoria dentro de Total Personal Care, a categoria de beleza é a número 1. São 27 bilhões se movimenta ao ano. O brasileiro é um dos povos mais perfumados com alta frequência de consumo, ou seja, estava mais do que na hora da gente botar o pezinho nessa categoria e trazer as nossas próprias fragrâncias aí com todas essas características dentro de Evoque. Bom, antes de eu continuar falando um pouco mais, de dar detalhes aí para você desse lançamento, falar um pouco de preço, falar um pouco de ferramentas, vamos falar um pouco mais, se capacitar um pouco mais, entender um pouco melhor o perfil dessas duas fragrâncias femininas. Apesar de serem fragrâncias femininas, tô doida para chegar aí na sua mão e você experimentar. Elas podem até ser consideradas unissex, porque são frescas, principalmente uma delas, Emerald Bliss, mas posicionamento feminino. Então, antes da gente começar a falar um pouco mais, a gente tem a honra que a gente desenvolveu em parceria com um mestre perfumista. Então, foi um trabalho conjunto da Jonesco, uma das maiores casas de fragrância do mundo, uma das casas que tem um portfólio imenso de sucessos internacionais. Então, a gente se uniu aí aos melhores, não poderia ser diferente aqui na Jonesco. Então, a gente se uniu aos melhores e a gente se juntou com ele, que é o mestre perfumista da Givaudan, América Latina, há mais de 15 anos trabalhando para a Givaudan, e desenvolveu e trouxe nossos sonhos aí à realidade através do Emerald Bliss, do Aquaserene. Então, queria trazer ele ao palco para contar um pouco mais para vocês. Leandro Petit, se some a mim, por favor. Muito bem, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Sim. Legal. Então, vamos lá. Então, a gente trouxe aqui, né, o nosso mestre perfumista, como dizem os franceses, le nez, o nariz. Le nez. Então, o Leandro passou aí, né, 15 anos de Givaudan, 3 anos morando na França, aprimorando, descobrindo aí. Nada mal, né, morar no meio dos campos de lavanda. Olha, vou falar para você que foi uma experiência que eu não recomendo para ninguém, viu? Viver à base de baguete e vinho, ó, não é legal. E aqueles queijos, ó, não recomendo, tá? Então, a gente trouxe o Leandro aqui, ele vai contar um pouco mais para vocês, então, da experiência dele, das inspirações, o que inspirou, e falar um pouco mais, de forma mais técnica, para você se capacitar, entender um pouco melhor. Hoje a gente só começa e, ao longo do tempo, a gente vai te ensinar um pouco mais desse lindo e maravilhoso e emocionante mundo das fragrâncias. Fica à vontade, Leandro. Bom, pessoal, primeiramente queria agradecer realmente essa oportunidade de fazer parte da história dessa marca que nasce agora, e ser o primeiro de muitos outros produtos que em parceria nós podemos desenvolver juntos, tá? Então, falando um pouquinho sobre a perfumaria, por que eu entrei nesse mundo, né? Por que isso tudo me fascinou? Porque a ideia de você trazer uma imagem, um lugar, uma pessoa, num cheiro, e você conseguir replicar isso, trazer algo do nosso abstrato, da nossa mente, para dentro do nosso coração, porque quando a gente cheira alguma coisa, a gente não cheira só com o nariz. O nariz, ele é somente o receptor da informação, mas a gente cheira com as nossas emoções. E é isso que faz o perfume, o cheiro ser tão emblemático, muito mais que uma foto, muito mais que um vídeo, né? Agora com tanta tecnologia que a gente consegue armazenar tantas coisas, mas nada melhor do que você ter o cheiro de alguém, ter o cheiro de um lugar, da sua comida favorita, e depois de anos você passar num lugar, você sentir aquele cheiro, ou alguém fazer aquele prato favorito e você se transportar para aquele momento tão marcante na sua vida, né? Eu sempre faço a analogia com o desenho do Ratatouille, quando o chefe de cozinha vai lá comer, né, o pratinho, e ele se transporta lá para casa da mãe dele, no interior da França, e ele fica pasmo, né, com esse poder. E a fragrância, ela tem essa mesma magnitude, ela consegue tocar todos nós dessa mesma forma. E é isso que me inspira, é isso que realmente faz eu acordar todos os dias e falar, nossa, eu quero trazer isso para mais pessoas, né? Eu quero compartilhar essa paixão, esse momento para mais pessoas. E eu faço isso através de quê? Através de produtos.
produtos de qualidade, evidentemente, produtos com ingredientes escolhidos com uma qualidade extremamente apurada, que é todos os ingredientes que nós usamos em todos os perfumes, nos 2 perfumes da Genesse, tá? Então, assim, falando um pouco desse universo da perfumaria, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque para muitos pode ser só um produto, né? Um frasco com líquido, uma caixinha bonita, um design legal, mas o impacto que esse produto vai ter, o impacto que o cheiro vai ter quando você passar isso para alguns dos seus clientes e depois de um tempo você conversar com esses clientes assim, nossa, agora toda vez que eu sinto o cheiro da minha mãe, eu lembro eu lembro do perfume, toda vez que eu abraço o meu pai, eu tenho aquele cheiro, aquela memória. Então, assim, esse é o resultado. Esse momento, para mim, é o mais gratificante, né, do que a perfumaria pode trazer para todos nós, tá? Para falar nisso, eu vou entrar com vocês numa parte mais técnica, né? Numa parte onde a gente consegue tentar entender o que há por trás de toda a complexidade de um frasco, né? Toda a complexidade que tem dentro desse frasco aqui, né? Dentro desse cheiro. Primeiramente, a gente precisa entender o que vai numa composição de uma fragrância. A composição de uma fragrância, ela é construída basicamente com 3 elementos, vamos dizer assim, vamos simplificá-lo, que seria a água, o álcool e a fragrância. E nisso a gente consegue ter uma gama de produtos enorme, né? A gente vai numa loja, a gente pega uma revista, enfim, qualquer que seja o mecanismo de procura de algum produto, né, de perfumaria, e aí a gente acaba até se perdendo, porque às vezes você vê o mesmo produto, né, o mesmo nome com várias variações e tudo isso, assim, mas o que isso tudo quer dizer? Nisso foi desenvolvido como se fosse um guia, que nós chamamos de nomenclatura da perfumaria, que é o quê? Para a gente conseguir entender, ela não é algo fiel no sentido de dizer assim, se ela é, por exemplo, um eau de cologne que tem 2%, todo eau de cologne vai ter 2%. Não é isso, é mais um guia para a gente poder se basear em que tipo de construção olfativa, de que tipo de produto a gente está falando. Então, nisso nós temos, como eu falei, o eau de cologne, que tem 2%, nós temos o body mist, que tem uma concentração de 4%, e aí depois passamos para uma linha, vamos dizer assim, mais premium. Por que mais premium? Porque o mais importante de um perfume é o óleo essencial. Então, quanto mais dosagem, quanto mais investimento você coloca de fragrância dentro de um frasco, mais premium ele pode ser. Não premium só de sofisticação, mas de entrega de qualidade, entrega de substantividade. O termo substantividade, a gente fala que é o tempo que o perfume fica na pele, fica no cabelo, fica na roupa. Então, isso nos ajuda. Então, nós temos, dentro desse outro patamar, nós temos outras 2 classificações que são super conhecidas por nós, que é o eau de toilette e o eau de parfum, que seria água de banho e água de perfume, né? Traduzindo do francês, seria basicamente isso. No eau de toilette, nós temos uma concentração que varia entre 9% e 15%. E acima de 15%, nós podemos chamar um produto de eau de parfum, tá? Mas eu não posso encontrar um perfume eau de toilette com 18%, 20%? Pode também, porque depende também da estratégia de marketing, depende também de toda a estratégia de comunicação daquele produto, tá? Mas não, isso também eu quero deixar bem claro, que é uma das perguntas que eu recebo com muita frequência. Então quer dizer que quanto mais fragrância tiver, melhor é o perfume? Aí eu respondo com uma pergunta: quanto mais sal você coloca na comida, mais gostosa vai ficar a comida? Não, porque ela precisa estar o quê? Em equilíbrio com todos os outros elementos de um perfume. E a composição da fragrância, a concentração de fragrância vai de acordo com isso. Por quê? Uma das perguntas que eu também mais recebo é a questão o perfume vai ficar quanto tempo na minha pele? Ele dura 4 horas? Ele dura 6 horas? Ele dura 8 horas? Não tem relação, como eu posso dizer, não tem uma relação estritamente fiel. Quanto mais dosagem, mais ele vai ficar. Evidentemente, quanto mais dosagem, mais a fragrância tende a ficar. Por quê?
Porque você acabou fazendo o quê? Aplicando uma maior concentração de fragrância na sua pele, no seu cabelo, na sua roupa, enfim, seja lá no seu travesseiro, né? Então, assim, esses elementos, a concentração, ela ajuda muito. Mas um dos fatores que também são extremamente importantes é a construção olfativa de um perfume, que a gente vai falar daqui a pouquinho. São os elementos que fazem esse perfume, tá? Por isso que, assim, não existe uma regra de falar, só porque o meu perfume é um EDP, ele vai durar mais, só porque ele é um EDT, não vai durar mais. Um dos perfumes mais clássicos e que tem uma duração mais duradoura, vamos dizer assim, que eu já cheirei, é o L'air du Temps, que é um perfume francês, que foi o primeiro perfume criado no pós-guerra. Se vocês procurarem, ele é da Nina Ricci. O frasco dele tem até a tampa do frasco é até 2 pombas, que faz o símbolo da paz, por ser o primeiro perfume lançado no pós-guerra. E, por incrível que pareça, esse perfume, ele chega a ficar mais de 10 horas na pele, ou até mais, e ele tem uma concentração de 3%. Exatamente isso, 3%. Mas por que isso? Qual é o milagre? Existe um ingrediente mágico ali? Existe alguma coisa que faz isso? Não, é justamente o quê? A concentração de ingredientes nobres, ingredientes naturais, ingredientes que vão trazer essa substantividade para o perfume, tá bom? Dentro desse mundo, o que nos ajuda no desenvolvimento de qualquer fragrância é a pirâmide olfativa. E o que é essa pirâmide olfativa, né? O que essa terminologia quer dizer? A pirâmide olfativa nada mais é que um guia para quando eu estou construindo um perfume junto com a Genesse, por exemplo, e nós estamos no desenvolvimento, porque o desenvolvimento de um perfume, ele pode levar 5 minutos, 1 dia, 2 dias, 5 dias, 1 ano, 10 anos, e esse tempo que leva é o tempo de experimentos e de construção que a gente vai afinando, a gente vai aprimorando. É como se fosse um diamante. Você vai cortando ele até ele ter a forma perfeita. E nisso, a pirâmide olfativa ajuda a guiar qual é a parte da fragrância que eu preciso retrabalhar, que eu preciso aprimorar para que o perfume esteja em maior harmonia possível. Nisso, a gente consegue dividir a fragrância em 3 partes. A gente divide a fragrância em notas de saída, notas de corpo e notas de fundo. E por que isso? Porque essas 3 partes estão diretamente relacionadas com o quê? Com a volatilidade dos ingredientes. Então, quanto mais fresco for, quanto mais volátil for as moléculas olfativas daquele ingrediente, seja um natural, seja um sintético, seja lá qual for o ingrediente, mais nas notas de saída, mais nós iremos sentir em primeiro momento. Então, isso são as notas de saída. Depois temos as notas de corpo e as notas de fundo. As notas de saída é o primeiro momento que a gente aplica o perfume. Sabe quando você aplica o perfume na pele ou numa fita olfativa que você pega para cheirar? É aqueles momentos, vamos dizer, dos 10, 30 minutos é onde você consegue sentir melhor a presença dos ingredientes das notas de saída, que são as notas mais frescas, então são as notas cítricas, as notas frutadas. Depois nós vamos começando a sentir com maior predominância as notas de corpo, que é o que? Para mim, as notas de corpo é o coração da fragrância, né? É onde está o DNA, é a coluna vertebral de um perfume. Por quê? São essas notas que são responsáveis principalmente por fazer a ligação das notas de saída e das notas de fundo de um perfume. E é onde está, basicamente, a principal assinatura olfativa de um perfume. Então, quando você pega um perfume que tem um Lode não sei o quê, um não sei o quê absoluto, um não sei o quê elixir, e você pega para comparar e fala assim, nossa, mas cheira muito parecido, é porque as notas de coração foram mantidas e elas foram sendo trabalhadas de outras maneiras. Então, as notas de corpo são, por exemplo, as flores, as especiarias, essas notas um pouco mais pesadas, né, mais robustas, né, onde a gente consegue realmente sentir o DNA, né, a principal nota olfativa de um perfume. Depois, nós temos o que nós chamamos de notas de fundo, né, ou notas de base. Esses ingredientes, eles são mais pesados, eles têm um peso molecular, falando basicamente da parte química, muito maior. Então, o grau de evaporação desses ingredientes é muito menor em termos de tempo
comparando com os ingredientes das notas de saída. Então, eles vão evaporar, só que numa velocidade muito menor que os ingredientes de saída. E eles são os principais responsáveis por ajudar. Não quer dizer que se você tiver um perfume só com notas de fundo, que o perfume ele vai ficar durante 36 horas na sua pele, mas eles vão ajudar, junto com a concentração e os outros elementos que eu já acabei de falar, na durabilidade do perfume na nossa pele, tá? Então, essas notas, elas são representadas basicamente através das madeiras, através das notas adocicadas, através das notas mais resinosas, nas notas mais de couro também. Então, são todas essas notas que ajudam a fazer com que o perfume tenha uma durabilidade e uma outra assinatura olfativa também, dependendo de como a fragrância ela é construída, tá bom? E agora a gente vai descobrir um pouco mais sobre as duas fragrâncias de Evoque. Agora chegou aquele momento que as blogueiras chamam de unboxing. Unboxing, é o termo da moda agora. Eu tenho certeza que você... Bom, agora é aquele momento daquela caixa que você não abriu. Aquela caixa, olha só, duplo diamante que a gente tá vendo aqui, não abriram. Então, eu tenho certeza que você também não abriu. Então, vinha até essa cinta vermelha. Atenção! Não abra antes do evento, certo? Porque era esse momento que a gente estava esperando. Muito bem. Eu recebi a minha e abri na hora. Abriu na... Muito bem, adorei, Lê. Eu precisava ver se as fragrâncias estavam de acordo, né? Tinha que fazer aquele teste de qualidade, né? Muito bem, então você está representado pelo Leandro aqui, que abriu a caixa. Então, a ideia agora, então você que não pegou ainda, corre lá, pega a sua caixinha, todo mundo provavelmente recebeu isso aqui. Então, a ideia agora é a gente, né? Eu vou ser assistente de palco aqui dele, então vamos abrir aqui, porque a ideia é vocês entenderem essas notas aqui, né? A gente vai precisar arranjar um outro nome para pirâmide olfativa, é isso, gente, aqui? Né? Pessoal, é que aqui o pessoal não gosta de falar pirâmide, enfim, mas aqui, gente, é a nomenclatura técnica. Então, se alguém tiver um nome mais poético... Tríade olfativa, muito boa. É uma boa alternativa. Você em casa pegou tríade olfativa, mas a gente agora vai reconhecer, né, de forma um pouco mais técnica. Então, Lê, explica para eles um pouco aqui o que a gente quis fazer nessa caixinha de treinamento. Bom, pessoal, nessa caixinha vocês estão recebendo nada mais, nada menos que as duas fragrâncias divididas de uma forma bem técnica, vamos dizer assim. A fragrância é dividida em notas de saída, notas de corpo e notas de fundo, tá? Então, vocês vão ter o privilégio, porque não é fácil conseguir esse tipo de informação dissecada, tá? De você conseguir cheirar um produto dividido em 3 partes, onde vocês vão conseguir perceber qual é a importância das notas de saída, qual é a importância das notas de corpo e as notas de fundo, tá bom? Vamos começar, então? Vamos começar pela Emerald Bliss? Vamos começar. Então, vamos lá. Notas de... Vamos começar com a nota de topo. Tá? Tinha que colocar aqui o slidezinho. Bom, nas notas de topo, e falando só um comentário em relação às duas fragrâncias, que foi um pedido bem importante da Genesse de trabalhar com ingredientes naturais de qualidade. Para isso, o que eu fiz? Eu entrei no site da Genesse, comecei a conversar com as pessoas que trabalham com a Genesse e nós fizemos um super brainstorm para entender melhor a marca, entender o propósito da marca, para poder saber quais eram os ingredientes que eu poderia trabalhar para poder entregar o melhor resultado de uma fragrância, não uma fragrância qualquer, mas uma fragrância que traduzisse tudo que a marca fala, né? Todos os propósitos da marca. E aí né? É um ponto muito importante que as nossas fragrâncias são únicas, exclusivas, ou seja, não é contratipo, não é cópia de nada do que tem no mercado, então São fragrâncias praticamente registradas, patenteadas para nós, então elas foram criadas do zero, né? Então isso aí é muito importante você saber, são nossas, exclusivas, né? Inusitadas para nós, feitas a partir de um briefing, ou seja, um documento que a gente escreve o que eu quero, o que eu sou, o que eu gostaria de ter por trás de cada uma delas. Então o Leandro foi lá para o laboratório, desenvolveu, estudou e trouxe aí, então, Emerald Bliss, que é essa
fragrância com, né, uma características mais cítricas, porque a gente queria uma coisa mais fresca. Então, lembrando, né, ele falando lá um pouco de eau de toilette, de parfum, e o eau de toilette é, de fato, né, uma coisa que a gente quis trazer até para ter combinar um pouco melhor. Exatamente. Com evoque, né, falar de óleos essenciais. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do banho de floresta, que essa aí é uma característica única dos nossos produtos, é uma novidade, né, de uma fragrância funcional, que eu já vou contar. Ansiosa, né? Tô falando Sim. tudo, já vou contar. É uma fragrância funcional, então ele vai contar só um pouco mais aqui o que está por trás do Emerald Bliss, nesses ingredientes, nas notas de topo, né, que ele desenvolveu em Emerald Bliss. Para Emerald Bliss, as 3 principais notas, lógico que existem outras notas, né? Existe uma complexidade muito maior, que vocês vão estar sentindo no card de vocês. Mas eu peguei e separei as 3 principais notas que representam as notas de saída para trazer aquela primeira impressão, aquela impressão explosiva, radiante, natural, que vem exclusivamente através dos cítricos. Então eu combinei a bergamota, o limão, a laranja, né, que são notas cítricas que de uma forma tão harmônica que quando você cheira... Ó, agora você em casa pode abrir, né? Você já percebeu que tem, né, podem abrir, uma abertura atrás tem dar uma cheiradinha. Vocês abrem para poder cheirar. Dá uma cheiradinha, tá? E vocês conseguem perceber que são notas frescas, cítricas, só que com uma certa assinatura, porque junto disso tem outros ingredientes que envelopam e criam uma assinatura para as notas de saída bem interessante. E você não consegue perceber nitidamente que cítrico que é. Você percebe o benefício do cítrico, que é o quê? É o frescor, é aquela sensação de bem-estar, que as notas de saída, dentro dessa naturalidade que nós trabalhamos nas notas de saída, proporcionam. Depois, nós vamos para notas de corpo. Nas notas de corpo do Emerald Bliss, eu trabalhei basicamente... Lembrando que as notas de corpo é aquela que você falou que é a espinha dorsal de uma fragrância. Isso, exatamente. As notas de corpo é o coração da fragrância, né? É a coluna vertebral de um perfume. E aqui eu trabalhei com flores, com notas florais, só que não é um floral opulento, um floral pesado, um floral antigo. Eu trabalhei numa harmonia entre 3 flores, principalmente, a violeta, o jasmim e o gerânio, de uma forma onde você traz tanto a floralidade que evoca feminilidade, que evoca a sensação de você se sentir num campo de flores, né? Então, assim, a minha imagem da notas de corpo foi você passando por um campo de flores e conseguindo tocar nas flores, enquanto as flores você vai tocando, elas vão exalando o cheiro para vocês, né? Depois, nós temos as notas de fundo. As notas de fundo, pessoal, elas são extremamente importantes na composição de um perfume, como eu falei anteriormente, sobre a questão da substantividade, sobre a questão do lasting da fragrância, mas também eles são de extrema importância para fazer a harmonia perfeita, para poder arredondar todos os ingredientes das notas de saída e das notas de corpo. Nesse caso, eu trabalhei com o cedro. O cedro é uma matéria-prima que vem da região dos Estados Unidos, junto com o musk. E o cedro, ele é uma madeira transparente, né? Junto com o musk e o sândalo. O sândalo também é uma madeira extremamente preciosa na perfumaria, e a qualidade que eu trouxe aqui é uma qualidade da Austrália, e é uma qualidade que traz um lado mais lactônico, é um docinho, mas não é aquele docinho pesado, baunilha, enjoativo, é um doce amadeirado, né? Então é com essas 3 notas que a gente finaliza. Tem uma certa cremosidade, parece que ela dá uma abraçada no coração, assim, eu sinto meu coração abraçado. Ela traz um conforto, realmente é quando você fala, a fragrância te abraça, né? Exatamente isso. Muito bem, então esse foi então em teoria, quando você junta esses 3, sai a fragrância final, sai a fragrância final. Então o Emerald Bliss, só pra gente reforçar aqui, ele é uma fragrância que ela tem um propósito mais energizante, revitalizante, né? Então, por isso que esse cítrico, essa nota cítrica, e aqui é muito da inspiração, né, dos óleos essenciais e do Energize, que traz essa sensação, eu já vou mostrar para vocês o resultado, que de fato traz essa sensação de revitalização. Então, por isso que a gente foi para esse caminho
mais cítrico, né? Vou até esfriar um pouquinho aqui. Você em casa deve estar super curioso. Daqui a pouco a gente vai abrir venda disso aqui. Maravilhoso, porque já está disponível para compra. Isso aqui já tá. Calma, calma. A Flávia vai me matar se eu começar a falar de produto aqui. Só para a gente focar aqui no nosso treinamento. Mas esse aqui é um produto, né? Eu adoro. E assim, falando um pouco da embalagem, a gente teve um cuidado, né, de fazer um produto realmente desenhado exclusivo para ficar por todos os lados com a carinha de Jones. Então a tampa tem um loguinho da Jones, muito cuticute, muito fofo, né? O vidro, como o Mark Patterson comentou, ele tem esse aspecto mais minimalista. Sim, né, Evoque, a gente está falando de óleos essenciais, então ele tem um toque mais minimalista, um rótulo, tem uma certa tem um brilhinho por trás, mas redondo, 60 ml não é um padrão tanto de mercado, mas ele não é tão grande, não tão pequeno, então é um formato bastante interessante. Então foi pensado com muito carinho aqui a embalagem, não só o vidro, né, de você colocar detalhes da composição do produto, pensando, né, em cada um dos elementos, mas também tem a ver com a marca mãe, que é a marca Evoque, a marca de óleos essenciais. Leandro, vamos para o Aquaserene. Bom, o Aquaserene, pessoal, nós vamos começar sentindo as notas de saída dele, tá bom? As notas de topo, também conhecidas como notas de topo. E diferente do primeiro, o Aquaserene, eu também trouxe a estrutura de uma saída fresca, cítrica, só que para trazer esse lado de serenidade, de bem-estar, de você respirar e se sentir bem, se sentir zen, eu trabalhei com um dos principais ingredientes que traz isso, que é a lavanda, né? A lavanda, ela tem esse poder junto com a menta, que a menta vai dar um lado um pouco mais fizzy, mais herbal, super instigante, e não vai deixar a lavanda tão óbvia. A menta ajuda a facetar a nota aromática da lavanda. Tá, e a lavanda, lembrando aqui no Brasil, as fragrâncias à base de lavanda, principalmente no Nordeste, você que está aí no Nordeste, é altamente consumido. Então, são fragrâncias, apesar de únicas, exclusivas, são muito comerciais. É importante você ter esse apelo, porque o que vende nos Estados Unidos é diferente do Brasil, que é diferente, né, da América Latina. Então, a gente tentou trazer um máximo de aspecto comercial para o produto realmente, né, ser para mais gente. Nas notas de corpo do perfume, vocês vão sentir a combinação não só de flores, mas com frutas também, né? No caso do Aquaserene, eu combinei a nota de magnólia, que é como se fosse uma prima da rosa, só que ela não é tão pesada, tão opulenta quanto a rosa pode ser. Ela é muito mais fresca, a magnólia, ela é muito mais sutil. Junto com isso, eu trouxe a nota de pêssego e a nota do gerânio. O gerânio, ele é, para mim, ele é da família da rosa, só que ele tem um caráter muito mais fizzy, muito mais vibrante, muito mais aromático que a rosa, e combina e traz a sensação da lavanda, ele prolonga a sensação da lavanda dentro da construção de um perfume, tá bom? Gente, essa fragrância aqui, eu vou falar em termos leigos, tem cheiro de banho, né? Aquele cheiro de banho, de lençol fresco, sabe aquele perfume quando você faz aquela, né, não tem cheiro de produto de limpeza, mas tem cheiro de limpeza, né, de casa limpa, de lençol limpo, de lençol de hotel gostoso. É verdade. Eu adoraria pegar esse perfume e passar no travesseiro para ter um sono tranquilo. Muito bom. Bom, e nas notas de fundo que eu já peguei ali, eu trabalhei com outras notas para trazer uma substantividade, porque não adianta o perfume ser fresquinho, aromático, se ele não tem uma durabilidade interessante. Então, para ajudar nesse fator tão importante para a fragrância, eu trabalhei com a nota de âmbar, musk e cedro. Tá? O âmbar, ele é uma nota um pouco mais pesada, mais forte, mais intensa, mas ele não atrapalha as outras notas, né? Então, junto com o junto com o cedro e o musk, ele traz uma cremosidade, uma substantividade incrível para a pele. E são essas as três partes dos dois perfumes da linha Evoque, tá? Espero que vocês, quando vocês tiverem o produto em mãos, cheirem. Quem tiver com a caixinha, guarda. E quando vocês tiverem o produto nas mãos, comparem, cheirem o perfume e cheirem cada parte
da fragrância para você assim, nossa, eu estou sentindo só as notas de saída, nossa, eu estou sentindo a evolução. É um exercício que eu particularmente faço quase todos os dias. É isso aí, gente. Então, essa é a dica. Deixa com você em casa, guarda, que a hora que chegar essas fragrâncias, você vai poder se capacitar, se você ainda não é um expert em fragrâncias, você vai ficar ao longo do tempo, que a gente vai falar muito disso, para você poder comparar e treinar o seu olfato, né? Porque isso é muito treino também, muito né? Treino, muito Bom, treino. o que eu quero mostrar aqui para vocês também, a gente fez um estudo excepcional e extraordinário para mostrar que a gente pode chamar que nós temos fragrâncias funcionais. Fizemos um estudo aí com 200 pessoas e eu fiquei muito feliz com esses resultados, porque vocês sabem que a gente está sempre fazendo análises clínicas, testes, fazer o antes e o depois, porque a gente quer realmente comprovar superioridade, né, e inovação, e trazer inovação cada vez para os nossos produtos. Então, a gente fez uma pesquisa aí, onde, dentro tanto Emerald Bliss quanto Aqua Serene, esses 200 participantes responderam, por um lado, Emerald Bliss, que eles sentem bem-estar, revitaliza a energia e traz positividade. Mais de 80% das pessoas que usaram esse produto, lembrando, né, que a gente apresentava lá um conceito de produto dizendo, olha, você está experimentando um produto que tem fitogaia, então relembrando lá o que o Marco está dizendo, o fitogaia, ele é nada mais do que um ingrediente que replica os phytoncines, que são essas substâncias emitidas pelas plantas que trazem sensação de bem-estar. Então, na América Latina, somos a primeira fragrância com fitogaia e óleos essenciais. Então, a gente tem um produto único nas mãos, comprovado, né? De um lado aqui, que a gente traz com benefícios funcionais, não são terapêuticos, são benefícios funcionais. Então, onde você tem benefícios para a sua saúde, do ponto de vista de bem-estar, energia e positividade. O Aqua Serene, como diz o nome, né? Aqua Serena, ele traz, então, uma sensação de tranquilidade, de paz, né? De aconchego, que eu disse, essa coisa de cheiro de banho, esse cheiro de aconchego, é o que traz o Aqua Serene. Então, vocês estão vendo aí na tela, mais de 80% das pessoas confirmando, né? Então, leram lá o conceito, então você lê, né, a metodologia da pesquisa, você lê, diz, chegou o Aqua Serene, que traz um produto com fitogaia, que traz essa sensação de renovação de banho de floresta, que é um conceito muito contemporâneo, e vocês vão escutar mais pra frente, ainda não chegou aqui no Brasil, né? Muito contemporânea essa coisa do banho de floresta. Então, a gente traz pela primeira vez, a gente encapsulou aí o poder da natureza nessas duas fragrâncias. E, além disso, né, as pessoas aprovaram essas fragrâncias. Muito provavelmente vocês, alguns dos distribuidores, eu sou a maluca aqui da pesquisa, eu gosto de escutar o consumidor, eu gosto de escutar a opinião das pessoas. A gente fez muita pesquisa até chegar nesses dois produtos finais, foram muitos protótipos avaliados. Então, você deve ter participado aí de pesquisa que a gente trouxe na loja, a gente chamou para você experimentar. Então, a gente fez antes, né, com vários protótipos, e agora, de novo, com essas fragrâncias finais, para validar que você tem um produto campeão nas mãos. E você pode ter certeza que ele é campeão e que as pessoas vão amar, porque não foi opinião pessoal, ninguém pediu para a gente lançar, foi o consumidor e foi você, distribuidor, que validou isso aqui com a gente. Então, a gente tem, é isso aí, uma fragrância de personalidade, tanto uma quanto a outra. Emerald Bliss, ela é moderna, então a gente trouxe esse aspecto de modernidade, afinal de contas a gente é uma marca, né, moderna, sempre olhando o que há de melhor por aí. Alta qualidade, fresca e cítrica. Por outro lado, Emerald Bliss também 93% de aprovação. Então aqui, sem medo de ser feliz, gente, fragrâncias que não, a gente vai falar de material, mas o consumidor vai poder provar. Então são fragrâncias aí que estão realmente comprovadas com estudo, endossadas, e você vai poder dizer dessa funcionalidade dessas fragrâncias. Bom, eu vou voltar aqui para o Leandro, porque ele trouxe aqui um pouco de mitos e verdades sobre as fragrâncias, para vocês se capacitarem e algumas dúvidas possam ser já esclarecidas. Vamos lá, Lê? Bom, pessoal, vamos lá. Alguns mitos e verdades sobre a perfumaria. Dicas de onde você deve aplicar o perfume. Você precisa aplicar o perfume basicamente nas regiões onde há maior circulação sanguínea no seu corpo. Por quê? Porque é onde você tem a maior temperatura no seu corpo. E isso ajuda com que, por você estar expondo o perfume numa região mais quente, ajuda a fazer com que o perfume evapore de uma velocidade um pouco maior. Então não adianta colocar no cabelo, né?
O cabelo ajuda também. Ajuda? Ajuda também. Eu particularmente gosto quando passam, principalmente as mulheres que têm cabelo comprido, passam atrás da nuca. Legal. Porque o cabelo ele protege, e aí quando a mulher faz aquele poder de sedução, né? Aí você consegue sentir o cheiro do perfume. Aquela cantada no elevador, sabe? Bom, uma outra dica é o perfume no uso do banho, né? Desculpa, de você não esfregar o perfume. Sabe quando o italiano vê alguém cortando macarrão, que fala, não pode cortar macarrão? Para mim, ver alguém esfregando o perfume... Fazendo assim, né? É a mesma coisa que o italiano vê alguém cortando macarrão. Quem é italiano vai me entender, né? Eu não tenho descendência francesa, mas eu entendo um pouquinho de macarrão. E não pode, por quê? Porque quando você esfrega, através do atrito, você ajuda a quebrar as moléculas do perfume, a quebrar as moléculas olfativas. Então você meio que fricciona e você antecipa a durabilidade do perfume, né? Um outro ponto é, espere alguns minutos após o banho. Por quê? Porque quando você toma banho, o que acontece com todos os poros do seu corpo, né? Ele expande devido à temperatura quente. Então, assim, não é recomendado para você passar o perfume logo depois. Se troque e tal, o perfume ele tem que ser o último acessório da sua vestimenta, né? Então, se vestiu, tudo mais, aí vai lá e passa o perfume, tá bom? Uma outra dica muito importante é quanto mais tempo, melhor. Quantas pessoas eu não vi que faz aquela nuvem de perfume e passa, assim, né? Isso aí na TV pode ficar lindo, mas não é o ideal. Você só vai desperdiçar. Você só vai estar desperdiçando. Por quê? Quanto mais você dispersa, né? Você borrifa o perfume e você passa esse perfume longe da área de contato do seu corpo, do seu cabelo, da sua roupa, menos perfume tem em você. Então, quanto mais próximo, quanto mais milimétrico você conseguir passar o perfume, melhor, né? Outra dica... Aqui, ó. Desodorante e fragrância. O recomendado é, geralmente, você trazer um cheiro um pouco mais neutro no desodorante, por quê? Para não interferir na fragrância, porque assim você acaba tendo dois cheiros distintos e eles ficam brigando entre si. Então, o ideal é você procurar um desodorante ou sem cheiro ou com um cheiro bem levinho, para aí sim poder ter a maior percepção do seu perfume. Olha que a gente pode pensar em desenvolver um creme hidratante, um desodorante. Exatamente. Evoque aí, né? Um creme... Aquele combo. Já vai sair um briefing daqui, hein? Gostei da ideia. Porque o creme, principalmente para quem tem pele seca, ajuda a fazer a pele hidratar, evidentemente. E quando você passa o perfume, você faz com que, por estar numa região um pouco mais oleosa devido ao creme e à hidratação, faz com que você consiga prolongar a durabilidade do perfume na pele, né? Então, o creme ajuda bastante. Ops, esse é o meu. E esse era o último, dicas de como usar o perfume da melhor maneira possível. Muito bem. Lê, eu queria te agradecer, né, por você trazer aqui nessa aula, que a gente está começando só hoje com fragrâncias. Será chamado com certeza muito mais vezes. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Obrigado por trazer os nossos sonhos realidade aqui. Para mim é uma honra fazer parte dessa história, como eu falei no começo. Muito bem. Valeu. Obrigado, Lê. Viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, gente, eu fico mais um tempinho aqui com vocês, só mais...